Bom dia, senador. Me fala, o que mais a gente perdeu para o Rio Grande do Norte nesses vetos que foram publicados quarta-feira passada pelo presidente Bolsonaro? Veto, lembro, veto à lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária. O que mais nós perdemos, senador? Bom dia. Bom dia, César. Espero que esteja me ouvindo aí. Eu não testei o som antes. Estão me ouvindo, né? Bom dia a todos que fazem parte aí da rede, da Rádio Difusora, a todos que te ouvem todos os dias. É um prazer estar aqui com você. E, evidentemente, primeira vez que a gente está falando agora no início dessa semana sobre esse assunto. Semana passada nós estávamos muito envolvidos com as atividades aqui de Brasília, 2 ou 3 projetos de lei de nossa relatoria que estão indo aí para a reta final. Nós estamos dando um gás final aí, uma série de realizações para não deixar nada pendente aqui. Eu ainda continuo aqui em Brasília e, claro, também já estou começando a articular a derrubada desses vetos. O que é que aconteceu, César, para a gente entender bem direitinho? Tudo começa, ou melhor, tudo termina, né? Mas vamos começar pelo fim, que é o que deu a notícia, com o veto do presidente Bolsonaro, onde ele diz o seguinte: decidi vetar parcialmente por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade o projeto de lei número 5, que é a lei LDO, nos seguintes itens. E aí ele veta todas, absolutamente todas, as emendas aprovadas pela bancada do Rio Grande do Norte. Portanto, não é só a emenda do senador Jean da duplicação da 304, que eu já vou contar a história, como ela é complicada, como foi difícil chegar a isso. Mas todas as emendas da bancada do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece com a BR-304, mais especificamente? Desde muito tempo, outros parlamentares tentaram incluir na comissão mista de orçamento esta rubrica, porque quando você inclui a rubrica de uma obra grande, importante, na LDO, ela passa a ficar destacada, separada daquele orçamento que existe para rodovias em geral do Brasil, para consertar rodovias federais, etc. Ela fica destacada como uma obra prioritária, era isso que nós queríamos. Historicamente, nunca se conseguiu fazer isso, porque toda a vida, em todas as legislaturas, o pessoal virava para o pessoal do Rio Grande do Norte e dizia: olha, não dá para fazer a 304, porque a 304 é uma rodovia federal, mas ela fica só dentro do Rio Grande do Norte. E isso aqui na nossa regra da CMO não é permitido, porque senão cada estado ia pedir uma rodovia sua e tal, e isso vai tudo para um orçamento geral aí das rodovias federais. Eu, quando cheguei lá em 2019, aquela coisa de você estar aprendendo tudo, pergunta tudo, né? Disse, mas parei e perguntei, mas por que isso? Não faz sentido esse negócio. Você pode me explicar melhor? Não, é porque senão fica essa questão de cada estado pedir a sua. Eu disse, espera aí, meu amigo, mas ninguém nunca explicou para vocês que a BR-304 nada mais é do que o prolongamento da BR-101, que vai ligando cada capital do Nordeste na margem atlântica, e todas elas são duplicadas, quer dizer, de Salvador até Natal está tudo duplicado, inclusive obras feitas pelo governo do PT, que tem gente agora que está dizendo PT só lembrou de Mossoró. Não, não é isso não. A BR-101, que liga todas as capitais do Nordeste, Salvador, Natal, foram obras do governo do PT, do governo Dilma e do governo de Lula. Então, deixar isso à parte. Mas, enfim, e de Natal para Mossoró, por que não acontecia? Porque justamente se alegava que era dentro do mesmo estado. Aí eu disse isso. Vem cá, mas vocês não perceberam que o estado do Rio Grande do Norte tem uma concepção geográfica, que ele não é culpado por ela. O Brasil faz a curva no Rio Grande do Norte. Você vai vindo do sul, Salvador, vai passando por Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, chega em Natal, você tem que dobrar, senão você vai para Torres e cai no mar. Então, para ir à próxima capital, que é Fortaleza, você tem que pegar a BR-304. A BR-304, nesse sentido, é nada mais, nada menos do que o prolongamento desta grande via de ligação de todas as capitais brasileiras, nordestinas, que os governos, historicamente, estão trabalhando para duplicar. E os governos do PT finalizaram essa obra até Natal, e Natal-Mossoró ficou essa lenga-lenga. Podemos mudar isso por conta dessa excepcionalidade? Aí o relator da época, 2019,
disse, pô, beleza, é realmente um argumento que ninguém nunca trouxe, isso aqui realmente é isso aí. É o óbvio, né? Mas ninguém falou isso. Vamos incluir. Aí os técnicos, tem técnicos lá, auditores, técnicos abalizados na CMO, disseram, realmente faz sentido, porque a partir da divisa do Ceará para Fortaleza já está duplicada. Só o Rio Grande do Norte é que não tem esse pedaço duplicado por conta dessa alegação. Eles nunca vão conseguir. Eu disse, então vamos colocar. Ainda teve um entreveiro, César, lá no dia, que eu tive que mostrar vindo, porque como eles me viam assim como novato, o cara ainda tentou me dar uma enganada. Foi lá para cima, disse que ia colocar um dos técnicos lá, e depois, quando voltou, eu fui conferir, porque você tem que conferir tudo. Aí fui conferir, não estava. Eu disse, amigo, vem cá, você está brincando comigo? Eu sou senador da República, eu cheguei ontem aqui, mas não sou besta, não. Você vai botar isso aqui. Eu vou lá em cima agora com você, e você vai colocar a BR-304 aqui, como rubrica, porque isso foi o acordo que nós fizemos. Já está acordado isso aqui. O cara não tinha colocado. Aí coloquei, tanto que depois dei a notícia. Está aí, quem puxar aí, desde 2019, pela primeira vez na história, nós colocamos a BR-304 como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso não tem que destinar recursos, senhor general Girão. Não tem, porque isso é só a rubrica, é início do processo, mas é fundamental, porque com esta rubrica, nós, então, de bancada, o governo, quem quiser poder e quem pode destinar recursos, pode fazê-lo especificamente naquela rubrica prioritária. Por isso que, na época, a gente disse que foi uma grande conquista. Muito bem. Passamos 2020, César, você acompanhou isso muito bem. 2020, 2021, o que, é que nós fizemos? Nós, líderes da oposição, líder da minoria, não os deputados e senadores amigos de Bolsonaro, nós, está lá comprovado em vários releases, está no nosso site, está nas nossas redes sociais e está nos jornais do Rio Grande do Norte. Fomos 4 vezes ao ministro Tarcísio, 4 vezes. O ministro Tarcísio, esse que faz justiça, sempre teve um relacionamento excelente com nós, inclusive porque fomos relatores do projeto das ferrovias, que ele tinha grande interesse, como ministro da área, evidentemente, participou e trabalhamos juntos, as equipes trabalharam juntas. Eu não sou desses que fazem oposição panfletária. Tinha um projeto importante, me deram a incumbência de relatar, e eu fui relatar com a estrutura de governo de Estado brasileiro que o ministro conduz, né? Infelizmente, é um governo a quem eu faço oposição, mas o ministro, que era um técnico, e os técnicos que estavam embaixo dele, não tem culpa disso e tem a carreira ali dedicada à infraestrutura e transporte do Brasil. Portanto, trabalhamos juntos e fizemos um excelente trabalho, diga-se de passagem. Pois bem, durante essas reuniões também de trabalho sobre as ferrovias, tratamos várias vezes sobre a BR-304. Inclusive, foi minha sugestão de, já que fizemos a reta Tabajara até o entroncamento 226, que nós começamos o próximo lote dessa duplicação de Mossoró até Açu. E o ministro aceitou. Disse, boa ideia, vamos tentar fazer isso, porque tal, vamos tentar. Até que chegou uma hora que ele falou assim, a gente está tentando, aí por insistência do pessoal da equipe econômica, ver se a gente faz a rodovia pedagiada. Aí nós vamos fazer um edital para ver se alguém se interessa em duplicar e ficar com a rodovia. Eu falei, gente, isso não vai dar certo, meu amigo. Não tem rodovia pedagiada, é raríssimo a rodovia pedagiada no Nordeste inteiro. Tem uma ou outra lá na Bahia, que são rodovias turísticas, que o pessoal tem dinheiro para pagar. Mas, normalmente, as rodovias, mesmo as federais, maiores, elas não têm via alternativa. E para pedagiar, você precisa de uma via alternativa. Para pedagiar uma rodovia, bom que todos saibam, é necessário, por lei no Brasil, que haja a disponibilidade de uma outra rota que não seja pedagiada para o cidadão ir do mesmo lugar ao outro lugar. Então, não pode pedagiar uma rodovia que seja o único acesso, a única forma de chegar de um lugar a outro. Então, já para começar, estava complicado isso. E depois a viabilidade, né? Nós sabemos que a rodovia é importante, a 304 é importante para o Rio Grande do Norte, mas não é suficiente para dar retorno a uma obra de duplicação desse tamanho, chega a 2 bilhões de reais, né? Com pedágio. Você não vai pagar isso com pedágio, ou senão você vai escorchar as pessoas, né? Então, não dava certo isso. Aí eles começaram a pensar nessa história de trocar pela 101. Dizer, quando a gente pedagiar a 101, a gente então bota no pacote lá que o cara tem que duplicar a 304. Isso também não vai dar certo, meu amigo. Não existe essa troca. Ninguém vai aceitar um negócio desse.
Então ficou essa novela. Aí, em 2021, nós recolocamos a rubrica. Isso você tinha que ficar renovando esse processo. E eu lá, como cri-cri o tempo todo com o negócio da 304. Né? Então, agora esse veto, o que ele significa? Ele significa que se retira da prioridade do orçamento para o ano que vem, que não é nem governo Bolsonaro mais, eu espero. Né? Então, me parece até que é uma certa estratégia de bomba-relógio. Assim, tipo, como a gente não fez, não vamos deixar os outros fazerem também, não. Vamos tirar a rubrica, que ele vai ter que dar um jeito de ficar sambando lá para colocar isso no recurso geral das rodovias. Não vai ter a rubrica específica, entendeu? Então, me parece que é uma coisa assim meio de vingancinha, né? Mas é uma bobagem que afeta muito a gente. Afeta muito a luta que tem sido para colocar a 304 no orçamento com o devido destaque que ela merece. Esse assunto tem rendido muito hoje, de ontem para hoje, o senador, ex-senador, no caso agora ex-ministro, agora candidato a senador, Rogério Marinho tem dito que o senador, o senhor Prats, está mentindo, não está falando a verdade, não tá reconhecendo os atos. Segundo ele, a duplicação da BR-304 já tem recursos na OGU. Isso faz algum sentido, senador, para o seu trabalho aí em Brasília? Olha, o ministro Marinho, ele acusa muitas pessoas de mentira e tal. Você sabe, César, que eu não gosto de acusar ninguém, de xingar ninguém, não é meu estilo, entendeu? Eu trato todo mundo com muito respeito. E quando eu falo sério. Quando eu falo alguma coisa, eu estudei, eu sei o que eu estou falando. Então, quem está sofismando, quem está agora dizendo que tem recurso, o que ele está dizendo na verdade? O que é sofismar? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que no orçamento inteiro do Ministério da Infraestrutura, do nada ele agora resolveu dizer que tem um orçamento, tem um dinheiro lá dedicado a 304. Por que não disse isso antes? Por que não anunciou isso as 4 vezes que eu fui, como eu contei aqui, ao ministro Tarcísio? Essa, inclusive, não é nem a área dele, ele não devia estar nem se metendo nesse assunto, que ele não deve saber nada disso. Mas digamos que ele tenha conversado lá com o ministro, ou que tenha simplesmente resolvido chutar essa desculpa agora. Olha, lá no orçamento do Ministério, claro que tem dinheiro genérico para uma porção de obras que, se o governo federal quiser, ele faz. Aí ele só programa, organiza e faz, dentro lá de uma mega rubrica de obras para a infraestrutura. Então, o que ele está dizendo agora? Agora que está todo mundo reclamando, eu vou dizer que tem um pedaço lá que estava reservado. Olha, eu esqueci de avisar, viu? Tem lá na 304, está lá no orçamento. Por que não disseram isso antes? Então, isso aí, é claro que é um papinho agora para para esconder um fato concreto. O fato concreto é o programa 3006, Transporte Terrestre e Trânsito, da Reta Tabajara até o entroncamento 101, Reta Tabajara até o trecho ferroviário, adaptação lá da Meta 14, que era uma emenda de bancada, o entroncamento da 226 até a Reta Tabajara, foi cortado. E o programa 3006, Transporte Terrestre e Trânsito, proposta do senador Jean Paul Prats, duplicação da BR-304, especificamente a rubrica Natal-Mossoró, troncamento da 226 até a divisa com o Ceará, foi cortado, vetado diretamente pela caneta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o fato. E tem inúmeras outras emendas em outros estados, em outros lugares, que são da mesma natureza e não foram cortados. Aí o general vem dizer que não estava dedicado recurso. Não tem que dedicar recurso. O processo de dedicação a recurso começa agora, depois da criação da rubrica, justamente por conta da rubrica. Se você não tem rubrica, você não pode colocar recurso especificamente para essa obra. Você só vai colocar naquela rubrica genérica a que o ministro agora tenta se referir. Diz que tem um dinheiro reservado. Outra coisa, veja a contradição total entre esses dois que são bolsonaristas, mas provavelmente nem se falam. Porque o general Girão, no domingo e no sábado, disse o contrário. Disse que não tinha mesmo dinheiro e que iam fazer a tal troca pela BR-101. É ou não é verdade, César? Você viu aí e deu essa notícia. General Girão, no seu vídeo, diz, não precisa, essa rubrica é uma bobagem do Jean, ele não sabe nada, não. É porque a gente vai fazer a troca pela 101. O cara que pegar o pedágio da 101, que já é um absurdo em si mesmo, já é inviável aquilo ali. Mas o dia que a gente conseguir botar pedágio para João Pessoa e para Recife
a gente faz o cara, para pegar essa estrada, faz o cara duplicar a rodovia de Natal a Mossoró. Sabe quando é que isso vai sair desse jeito? Nunca, nunca. Mas isso reconhece, essa fala do general Girão, reconhece o contrário do que o Rogério Marinho está dizendo, que não tem realmente dinheiro, nem na rubrica genérica, que eles não tinham a intenção de fazer isso com dinheiro do orçamento, com dinheiro do Ministério, e sim com a troca no setor privado, na privatização da ida nossa todos os dias para João Pessoa e Recife. É isso. Essa é a expectativa, essa é a gestão maravilhosa que confia nesse tipo de investimento do governo Bolsonaro. E agora os caras ficam batendo cabeça aí, porque viram que esse troço pegou mal para caramba, cada um dá uma justificativa, ninguém combina nada, e é nisso que está dando aí. Também veto a construção da BR-437, que é interligando aí o município de Mossoró à cidade de Limoeiro, ou seja, saindo aqui da BR-405 e interligando a BR-116 no Ceará. Essa rodovia, caso seja feita, ela vai tirar o tráfego de carreta, o tráfego pesado de dentro das cidades de Apodi, de Itaú, de São Francisco do Oeste, de Pau dos Ferros, de Rafael Fernandes, entre outras cidades aqui do Rio Grande do Norte. Também foi vetado nessa mesma canetada. Me parece que, além desse, teve também a BR-104, que eu não a conheço, entre as cidades de Lages e Cerro Corá, e, claro, o Cinturão das Águas, que é uma proposta também, é uma proposta aí, inclusive do próprio Rogério Marinho. Isso não mostra um certo desprezo com o Rio Grande do Norte, senador? Como eu te disse, eu acho que isso aí tem um DNA assim de quem vai perder a eleição, a governadora lá vai ser reeleita do PT, o Lula vai ser reeleito aqui, e eu vou deixar esse troço aqui na expectativa de que algum aliado aí se eleja e tente fazer alguma coisa para tirar essa situação. Eu não sei qual é a implicância do Bolsonaro, desse pessoal, com o Rio Grande do Norte. Eu acho que eles querem realmente dificultar o caminho no futuro, né? Isso tem sido muito comum, né? A gente tem o tempo todo aqui lutado, César, por evitar bombas relógio. Eu chamo, antigamente, na época da Dilma, cunharam aquelas atitudes do Eduardo Cunha, que basicamente solaparam toda a base do governo Dilma para preparar para aquele golpe institucional, que foi o impeachment dela, né? Aquilo chamavam de pauta-bomba, né? Eu tenho falado agora que eles estão soltando as pauta-bomba-relógio, porque não são bombas que explodem agora, né? Não são para implodir este governo, são para implodir o próximo governo. Então, são bombas de caráter orçamentário, de caráter tributário. Veja essa solução mequetrefe que deram para a questão do combustível, né? Tiraram de tributação, tudo bem que havia estados, e na Constituição já estava, e nós relatamos um projeto nesse sentido, que algumas alíquotas estavam muito altas em alguns estados. Você tinha que trazer para um patamar ali entre 17 e 18. Né? Agora, você fazer isso na marra, tirando do orçamento dos estados até abaixo disso, e ainda remunerando, o governo se ofereceu para compensar os estados para baixar o imposto, ou seja, um subsídio indireto para o combustível baixar de preço. E, na verdade, o que acabou acontecendo é que o combustível baixou de preço porque o preço internacional baixou. Não foi por causa do imposto que a gente perdeu. Só que para o ano que vem, né, e para todos os anos subsequentes, os governadores e prefeitos terão um orçamento menor advindo do imposto do combustível, que é um imposto salutar, porque o combustível é combustível fóssil de transporte individual, principalmente o da gasolina. O do GLP é mais baixo, o gás de cozinha, o do diesel também, mas principalmente o da gasolina, é um combustível basicamente de classe média para cima, de combustível de transporte individual e de combustível fóssil. Então, nenhum país do mundo subsidia isso. Né? Então, você tem uma tributação razoável ali, eu acho que o correto é ali entre 17% e 18% mesmo, e que foi comprometida para futuro. E tem outras pautas bombas aí que os próprios auxílios, né, que eles colocaram, todos os auxílios que o governo Bolsonaro criou agora foram para a eleição. Né? A bomba relógio é o seguinte, chega em janeiro, todas essas pessoas vão deixar de receber de repente, como aconteceu com o Covid de 2020 para 2021. Você vai lembrar que em 2020 ele era tão resistente a aprovar os benefícios, mesmo durante a pandemia, com as pessoas morrendo, estando em casa e tal, ele dizia, não tem que ficar em casa não, vá para a rua que nós não vamos pagar nada não.
Aí foi o Congresso que criou o auxílio emergencial, é bom lembrar, o Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e senadores, disse, não é possível, esse presidente, mesmo a gente sendo a favor de tudo, nós temos que criar alguma coisa, porque politicamente está ruim isso aqui, não é possível, as pessoas vão ficar em casa sem receita, sem poder trabalhar, etc., tem que ter o auxílio emergencial. Criamos o auxílio emergencial, que era para ser desde o início R$ 600. Ele propôs 150, coisa assim. E aí, no meio termo, lá apareceu uma proposta de 400 e conciliaram, fecharam R$ 400. Bom, ele pagou 2020 inteiro. Quando virou 2021, como o auxílio dizia até o final do ano, né, 2021, a pandemia, não sei se vocês lembram, foi logo depois da eleição de prefeituras, a pandemia deu uma recrudescida no Rio Grande do Norte. Por exemplo, foi um pipoco que deu, foi lá em cima as mortes de novo. 2021, início, janeiro, fevereiro, março. Né? Pois bem, nessa época, ninguém recebeu auxílio emergencial. Paulo Guedes segurou até o Congresso de novo insistir, de novo vencer o ponto, e em abril foi começar a pagar de novo. Ficamos janeiro, fevereiro, março, ninguém recebeu um tostão. E os estados, que todo mundo fica repetindo aí, que nem papagaio, essa bobagem de dizer que o Bolsonaro mandou mais recursos para o estado do que qualquer outro, mentira! Na verdade, o que estão somando todos os recursos obrigatórios que a Constituição manda que repasse para o Estado, e mais o do Covid, que foi só 2020, que 2021 não receberam nada. 2021 nós tivemos um pico do recrudescimento do Covid no Rio Grande do Norte, com mais mortes até do que o começo, do que em 2020, e não recebeu um tostão. Foi tudo feito, esse negócio de leito de Covid, etc., tudo isso que ela fez, continuou fazendo com recurso próprio. Né? Então, vamos falar das pautas bomba como bomba relógio, porque agora o outro auxílio que saiu, todos esses auxílios, taxista, caminhoneiro e o próprio auxílio emergencial, lembrem-se, é até dezembro. Quem assumir o governo em janeiro vai ter que decidir se continua e vai ter que aprovar isso no Congresso. Vai ter que aprovar tudo de novo, vai começar toda uma conversa. Se for uma pessoa que não gosta de pagar auxílio, como Bolsonaro e Guedes já aprovaram 2 vezes que são, só vai voltar a pagar lá para meados do meio do ano, porque ele teria, teoricamente, uma maioria qualquer, e aí ele faria valer isso e ia empurrar para frente. Veja que o auxílio do caminhoneiro, César, ontem deu o Jornal Nacional, não conseguiram pagar nem 1/3 dos caminhoneiros ainda, porque ainda existe essa estratégia. Eles criam o auxílio, lembra do auxílio emergencial? Quando criou, passou 2, 3 meses o pessoal na fila da Caixa Econômica, porque tinha dado um problema no aplicativo. Tem sempre um problema técnico para ganhar mais um mês sem pagar, entendeu? Então, vai acontecer de novo, está acontecendo agora. O auxílio gás também está acontecendo problemas técnicos. Do caminhoneiro, problemas técnicos. Para demorar, vai pagar na véspera da eleição, vai pagar menos. E vai pagar até o fim do ano. Então, na virada do ano, o novo presidente, que hoje seja Lula, já disse que vai continuar pagando. Né? Pelo menos por um período. Porque tem que virar um novo programa social, um estilo renda mínima, etc., vai ter que se organizar, porque agora bagunçou tudo. Né? Essa forma do agir, né? Misturando o que era Bolsa Família, e por conta da eleição colocou isso todo até o final do ano. Ano que vem, nós vamos ter que manter esse processo, pelo menos durante 6 meses, 8 meses, vai ter que fazer um ajuste nesse processo, não de diminuição, mas de reajustar quem recebe e como é que isso é pago, a que título isso é pago. Inclusive quanto às exigências para pagar. Menino na escola, essas coisas todas, de volta como era a família funcionava. Mas vai ter que ser assim, é bomba relógio mesmo. Gostaria que a gente voltasse aqui, pela importância que é e pela necessidade que temos de ter essa BR-304 duplicada, de ter inclusive os outros investimentos. Mas eu destaco aqui a questão da BR-304, que brigo por isso há muito tempo. E assisto muita gente morrer na BR-304 com o coração partido, porque poderia ser acidentes evitáveis. Como é que está a articulação, senador, junto à bancada federal do Rio Grande do Norte e os demais pares do senhor aí no Congresso, para derrubar esses vetos, ou este veto do presidente com relação especificamente à rúbrica
no LDO da BR-304? Olha, César, eu estou justamente hoje aqui dedicado a isso. Nós estamos primeiro fazendo um trabalho. A estratégia requer que, para a gente não ficar isolado, gritando sozinho, né? Até porque nem mesmo a nossa própria bancada está toda a favor disso, né? Tem gente que está contra, que está dando razão ao presidente, né? Então não dá para contar com eles. Mas com aqueles que a gente puder contar, vamos trabalhar. E mais do que isso, nós como só temos 8 deputados e 3 senadores, como todos os estados, mas em relação à Câmara nós somos bem minoritários, eu preciso buscar outros estados que tenham tido casos semelhantes para juntar forças com esse pessoal e montar um processo aqui de construção de resistência para derrubar esses vetos. Outro desafio grande vai ser a pauta, né? Quer dizer, pautar a sessão, porque é uma sessão do Congresso Nacional reunido em conjunto, senadores, deputados juntos, que apreciam os vetos do presidente. Isso aí tem ocorrido uma vez a cada 2 meses, normalmente. Então, a gente deve se reunir de novo lá para setembro, para apreciar vetos e autoridades, que também precisam da presença. Nesse caso, não é porque é do Congresso, mas é porque precisa da presença física dos senadores. São os senadores que apreciam, por exemplo, indicações de diretores de agência, indicadores de embaixadores do país fora. Então, também tem uma lista já acumulada. Então, a gente deve ter uma data aí para setembro. E buscar, principalmente, o argumento, né, de que isso aí é uma rubrica prioritária, construir todo o processo de novo, que eu apresentei várias vezes, não só a CMO, como ao próprio ministro Tarcísio na época, e que andava muito bem, estava andando bem. Eu estava, na verdade, esperando só o estudo final sobre essa história da troca da 101 que eles parecem que estavam fazendo, que eu disse, olha, já sei, eu não preciso nem ver o estudo, eu já sei que não vai dar viabilidade, não vai dar certo. O meu compromisso, o que eu peço é o seguinte, se não der certo, finalmente vocês podem considerar esta duplicação dentro da rubrica da LDO que nós colocamos e finalmente começar essa obra, pelo menos começar a parear a reta Tabajara de cá para lá, né? Isso que eu falei, de Mossoró até a Sul, pelo menos começar a fazer isso, já que os 4 blocos já estão definidos, isso da época de Lula, aliás, de Lula não, de Dilma, e o próprio Tarcísio era, não sei se vocês se lembram, ele era o diretor do DENIT de Dilma. Bolsonaro aproveitou ele porque ele era militar. Desculpa, chegou lá, não conhecia ninguém, viu um militar, falou, fica aí porque você é milico, pode ficar aí. Aí ele foi ficando e depois assumiu o Ministério de Infraestrutura. Né? O Tarcísio já era, nós já o conhecíamos, porque já lidávamos com ele nesse processo desde o governo de Dilma. Ele era o diretor do DENIT. Ele trabalhava já com estradas. Então, eles já tinham preparado os blocos, os chamados, como é que chamam? Não é pacote, bloco, não sei, os setores. São 4 setores diferentes de duplicação. Ela vai sendo feita em pedaços. O que eu sugeri é que a gente começasse a convergência da rodovia, não ir de Mossoró caminhando até Natal num sentido só. É que fizesse logo o segundo bloco de Mossoró até a Sul, depois o segundo seguindo da reta Tabajara até, sei lá, Lages ou alguma coisa assim, depois completasse o meio, entendeu? Porque assim elas estão se encontrando, tem sentido, porque as 2 cidades principais despacham movimentação para o interior, né? Então, o melhor é você desengargalar, desengarrafar as saídas das cidades, como foi o pensamento ao fazer a duplicação da reta Tabajara, a saída de Natal. Então, é isso. Nós vamos ter que trabalhar de novo em apresentar todo esse processo de novo para tirar deles a ideia dessa tal troca de privatização. E, finalmente, meu amigo, primeiro, se a gente conseguir reverter isso aqui, já é a vitória que a gente pode conseguir esse ano. Porque não dá para esperar desse governo que eles façam o compromisso de duplicar a 304, já que mostrou que não quer fazer. Se o cara corta a rubrica principal da LDO, né, ele mostra claramente que quer misturar, como o Rogério Marinho está fazendo, misturar isso tudo no bolo só e fazer na hora que Deus der bom tempo, né, com essa história de troca. Então, só nos resta uma esperança quanto a 304. Recuperar a rubrica da LDO através da quebra do veto do presidente Bolsonaro e eleger um novo governo, oxalá o presidente Lula,
que ele inclua, e a gente vai estar certamente em cima disso, que ele inclua isso na prioridade número 1, né? Sabe onde... Olha, nós temos aí uma pequena falha na fala do senador Jean, mas tá valendo, tá valendo. Ele concluiu aí a fala dele. E tem outra questão também que precisa ser lembrada, e é de fundamental importância para o litoral aqui, não só do Rio Grande do Norte, mas também do Ceará. Senador Jean, o senhor, além de ter sido o relator da questão das ferrovias, que é crucial aqui para o Rio Grande do Norte, a questão das ferrovias no país, o senhor também está trabalhando aí com relação à produção de energia offshore aqui no litoral do Rio Grande do Norte, no litoral do país, na verdade, né? E que para aqui para o Rio Grande do Norte também é muito importante, porque nós temos o mar raso, temos os ventos adequados, e agora essa semana saiu aí o estudo apontando que o porto para atender esse setor pode ser lá na cidade de Caiçara do Norte. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, como é que está esse projeto do Congresso para ser aprovado, se dá tempo para aprovar até o final do ano. Olha, em tese, César, eu estou trabalhando com o senador Carlos Portinho, que é o relator, eu sou o autor do projeto, mas estou tomando conta dele ainda assim. Nós estamos trabalhando hoje aqui, temos uma reunião aqui no momento para tratar desse projeto, vamos finalizá-lo para votar amanhã na Comissão de Infraestrutura, votar em caráter terminativo. Com isso, ele sai do Senado, vai à Câmara, já temos um relator na Câmara designado, que é o deputado Zé Vitor, lá do PSD de Minas, e já conversamos com ele, já estamos acelerando o trabalho também dele, vamos ajudá-lo com as nossas equipes, e provavelmente a gente consegue aprovar esse projeto antes de novembro, né, desse ano ainda. A não ser que haja alguma coisa muito difícil de resolver, coisa que nós não estamos vendo agora. Então, nós estamos finalizando a última minuta agora, hoje, vamos apresentar ainda hoje também, deixar no sistema lá para todos verem, e amanhã a gente tenta, amanhã é terça, não, amanhã é quarta-feira, amanhã mesmo. Amanhã nós vamos votar na Comissão de Infraestrutura. Esse projeto é importante porque, evidentemente, ele abre todo um novo horizonte na área de energia eólica no Brasil, porque no mar você tem máquinas de 3 a 5 vezes maiores do que essas que a gente vê aí. E ele tem uma série de vantagens do ponto de vista do fator de capacidade dessas máquinas, porque não tem a rugosidade do terreno, a vegetação, você tem uma série de vantagens. Agora, claro, é um jogo para gente grande, não é para empresa pequena, não é para coisa pequena. São parques muitos parques caros, né? Em alguns lugares eles ainda são inviáveis, que a gente já tem certeza de que vai ter um ambiente muito favorável, porque a gente tem um calado, como você disse, um calado baixo, um calado pequeno, né? Tem pouca intempérie climática, né? Você tem o vento, que é abençoado para isso, mas você tem poucas outras intempéries climáticas, né? Frio, tempestades, né? Furacões, você não tem nada disso. Então, o que é diferente lá do Mar do Norte, onde já começou essa atividade, que você tem só de diferença de maré, chega às vezes a 17 metros, né? Então, você está fazendo uma operação, de repente você tem um edifício de diferença de mar numa mesma onda. Você tem ondas de 12 metros, né, que atingem as estruturas. Então, é outra realidade, muito mais inóspita, né? Chuvas intermitentes e tal. Então, aqui não. Então, eu imagino que a gente vai ter uma operação competitiva, atrativa para o investidor, e não é por outra razão que o governo do Estado, então, propôs a criação, né, a concepção dessa estrutura de apoio para o offshore, né, para as operações marítimas, que vai servir tanto para montagem e construção dos equipamentos, que são gigantescos, né, que têm que ser construídos em terra e depois navegados para o alto mar, como também de apoio para as operações de petróleo no offshore, que eu gostaria muito que no ano que vem a gente recomeçasse no estado do Rio Grande do Norte através da Petrobras e de outras empresas de porte, bem maiores dos que as operam em terra. Nós vamos ter que furar o segundo poço de Pitu, nós vamos ter que continuar delimitando nossos reservatórios no mar, porque a gente tem muita coisa a pesquisar e a produzir ainda no mar do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, esse porto também vai servir para esse apoio offshore
atividade de petróleo e atividade de eólica e outras atividades vinculadas com o mar, com o alto mar. Evidentemente que a gente não pode descartar, né, e nós apresentamos também esse projeto à governadora e ao ministro da Infraestrutura, com financiar a CNT, Confederação de Transportes, a quem eu sempre agradeço pelo apoio ao nosso mandato, para o projeto de revitalização do Porto de Natal, que continuará no Porto Municipal do Norte. Então, o que a gente está vendo no futuro? Duas estruturas portuárias, primeira linha, né, onde você tem o centro da produção comercial do Estado pelo Porto de Natal e todas as atividades industriais da indústria verde, inclusive hidrogênio, lá em Caiçara do Norte ou no litoral norte. Parou de novo? Continua. Se eu falasse um pouco, vamos dar um exemplo, né? A questão do marco regulatório das ferrovias, ficou dito aí em nível nacional que ia atrair inicialmente aqui para o país investimento na casa de 342 bilhões. E no caso dessa lei, que com certeza vai ser aprovada, não tenho nem dúvida disso, da necessidade que é para o país, essa legislação para a produção de energia offshore, isso é uma previsão de investimento em torno de quanto, senador, aqui para o Rio Grande do Norte, aqui para o Nordeste, para o Brasil? Ah, César, isso não tem limite. Na verdade, você pode estimar aí por baixo pelo menos 50 de reais nos 10 anos. Por baixo, porque eu estou falando, não sei se eu tive a impressão que cortou de novo, que essa estrutura de apoio offshore do Porto Indústria Verde, que foi proposta pelo governo do Rio Grande do Norte, em complementação à ampliação do Porto de Natal, sem deixar o Porto de Natal para trás, ela vai atender essa estrutura no litoral norte justamente a possibilidade de instalação de plantas de hidrogênio junto com os parques eólicos, que é como você produz. O hidrogênio nada mais é do que separar a água, né? A água é H2O, né? Então você separa da água o hidrogênio, do H2O você separa o H, né? E leva esse H vira um gás, né? O hidrogênio é um gás. Você pode acondicionar esse gás no navio metaneiro, no navio de gasífero, onde você leva esse hidrogênio para onde você quer. Então, você exporta energia do hidrogênio. Por isso, o parque eólico, para justamente prover energia suficiente em grande quantidade para a eletrólise, essa molécula de hidrogênio. E aí você vai usar água do mar, o parque eólico para gerar energia, para separar o hidrogênio, vai colocar a planta de hidrogênio para produzir o hidrogênio, vai embarcar o hidrogênio e vai mandar, por exemplo, para a Alemanha, que não está conseguindo comprar gás natural mais, e da Rússia, e que vai até ligar nucleares de novo. Então, você vai substituir essa necessidade da Alemanha, você vai conseguir exportar energia do vento através da transformação dela em hidrogênio, por exemplo, entre outras coisas. Essas plantas são caras, esses parques eólicos são caros e eles representam aí pelo menos, como eu disse, 50 bi em 10 anos aí para o Rio Grande do Norte. Continuar aqui por pelo menos mais 2 horas, mas infelizmente meu tempo aqui acabou, já são 9 horas e 8 minutos, agradecer a fala e desejar boa sorte aí nas suas empreitadas em Brasília, em especial sem esquecer a questão da duplicação da BR-304. Não é porque, é pirraça mesmo, eu estou aqui brigando por isso, porque eu tenho assistido ao longo de 30 anos que trabalho em mídia, o prejuízo que nós temos tido em função dessa questão da BR-304, para a escoação das frutas, para a escoação da questão do minério, para a escoação a questão do sal, etc. E também o transporte, digamos, civil, entre as capitais e entre Mossoró e Natal. Boa sorte aí em Brasília, eu fico aqui na torcida que tudo dê certo. Obrigado. Saiba que também tem um pirracenho desde 2009 em cima dessa história também. E é pirraça mesmo, a gente tem que ficar com projetos só interessa no Rio Grande do Norte, embora a gente tenha errado, não é? De fato, para nós é importante que para qualquer outro estado, outro lugar. Então a gente precisa ficar em cima mesmo, do jeito que as outras bancadas fazem. Pernambuco não é diferente, Rio Grande do Sul não é diferente, Ceará não é diferente. A gente tem que estar unido, não pode estar
dando desculpinha só para proteger o presidente, uma coisa indesculpável. Aí o cara fica de fora da luta e a gente perde voto nesse processo. Nessa hora era a hora de todo mundo estar junto para derrubar isso e a gente ter a possibilidade de colocar recurso. Então, é essencial que a gente mantenha a união. Eu reclamo a toda a bancada, inclusive ao general Girão e a todos, o próprio ex-ministro Rogério Marinho, que tem no governo ainda, né, espero, que pelo menos se juntem conosco nesse momento, porque acho que é essencial, ao invés da gente estar se distratando, tentando fazer politicagem, né, na verdade nós estamos levantando um ponto importante desde o início. O meu papel é alertar. Eu coloquei isso lá. E eu não coloquei por uma razão qualquer. Eu coloquei porque o popular, e como você bem traduz aí, berra ao nosso ouvido que é necessário duplicar a 304. E não dá para ficar esperando esses projetos de privatização de outras rodovias para fazer isso. Então a gente precisa trabalhar já. Isso é essencial para o orçamento brasileiro. Do mesmo ministro Tarcísio fez duplicações aí para Mato Grosso escoar a produção de agro, para Minas Gerais, para São Paulo, por que não no Rio Grande do Norte, que tem produção? Parece que não conhece aqui, né? Às vezes parece que vem aqui só passear, ir na praia, comer peixe, camarão, aí volta para lá achando a gente bonitinho, engraçadinho, mas esquecendo que aqui a gente também tem demandas de logística e infraestrutura. Senador Jean Paul Prats em Brasília, e desejando aí um bom dia a todos que estão nos acompanhando